Salve, salve rapaziada de Bauru, eu sou o professor Basílio do canal Historiano e eu queria contar pra vocês uma história sobre os direitos humanos e a relação disso com os grêmios estudantis e com a diversidade. Rapaziada, quando a gente pensa em direitos humanos, nós pensamos em três categorias de direitos que precisaram de lutas e lutas incessantes em toda a história para se consolidar. Que três direitos são esses? Os primeiros são os direitos civis, que são chamados de direitos negativos. São direitos que eu tenho se o Estado perde poder. Por exemplo, o direito à vida, ele só existe se ninguém me mata. O direito à liberdade de expressão só existe se ninguém me censura. O direito a ir e vir só existe se ninguém impede a minha locomoção. Portanto, eu tenho direitos quando o Estado perde direitos. Além disso, nós temos os segundos direitos, que são os direitos políticos. Ou seja, o direito de participar da política, o direito de votar, de ser votado, de ter a minha voz ouvida. E além disso, por volta do século XX, não apenas os direitos negativos começaram a ser reivindicados, mas especialmente os direitos positivos, chamados também de direitos sociais. São direitos positivos, porque dessa vez o Estado não tem que não fazer nada. O Estado deve fazer. E deve fazer o quê? Garantir direitos sociais básicos, como educação, como saúde, como cultura, como moradia, como alimentação. Portanto, são direitos que só existem se o Estado age positivamente. Essas três categorias constituem o que chamamos de direitos humanos. Mas, meus queridos, isso não caiu com a chuva, isso não veio de mão beijada, mas foi fruto de luta e organização constante por séculos. Mais especificamente em 1947, na Organização das Nações Unidas, diferentes países vão se reunir para aprovar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Explicar melhor essa reunião. Naquele momento, Estados Unidos e União Soviética estavam na mesma mesa, concordando finalmente em direitos humanos. Para pensar, dois arqui-inimigos, com regimes políticos completamente diferentes, capitalistas de um lado e comunistas do outro, conseguiram entrar em um acordo. Direitos humanos fundamentais, princípios que devem nortear a vida humana, liberdade, educação, vida. Mas você deve estar me perguntando, mas peraí, por que aconteceu isso? Por que em 1947 aprovaram uma Declaração Universal de Direitos Humanos? Será que as pessoas simplesmente acordaram e falaram, nossa, hoje é um belo dia para aprovar uma Declaração de Direitos Humanos? É claro que não. A Declaração de Direitos Humanos ela é fruto de um processo histórico. E o que tinha acontecido alguns anos antes? Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich alemão, o regime nazista, provocou uma das maiores tragédias e barbáries da humanidade, chamada Holocausto. O regime nazista decidiu deliberadamente exterminar milhões de pessoas. Você vai falar, não, mas pera, por quê? Numa guerra alguém vai querer exterminar milhões de pessoas? Não era por questões territoriais, não era por questões militares. Era fundamentalmente por questões raciais. O Holocausto, na Segunda Guerra, exterminou judeus, negros, homossexuais e uma série de minorias que os nazistas consideravam impuras. Rapaziada, isso chocou o mundo de tal forma que o mundo acordou que certos princípios são fundamentais para a existência humana neste planeta. Mas você deve estar me perguntando, mas por que as pessoas decidiram, no meio de uma guerra, exterminar outras pessoas? Eu explico. Buscaram exterminar pessoas baseadas no racismo, em um nacionalismo racista, em uma ideia de que existem raças superiores e raças inferiores, e que as raças superiores teriam um direito de conquista e de domínio sobre as raças inferiores. Você deve estar pensando, meu Deus, mas que coisa abominável. Sim, uma coisa abominável, mas que não é nem um pouco distante de nós. O Brasil. O Brasil foi um país que se estruturou baseado no racismo.
Vamos lembrar, o que estrutura a história do Brasil é uma relação escravista, portanto racista. Uma relação colonialista, portanto uma relação de subordinação, de desigualdade. Meus queridos, o que chocou o mundo naquele momento foi que a Alemanha nazista era incapaz de enxergar o diferente como um igual. O diferente era sempre visto como inferior e, portanto, precisava ser exterminado. Isso chocou o mundo de tal forma que em 1947 capitalistas, comunistas e todo mundo acordou que certos direitos são fundamentais, são essenciais e todas as pessoas devem ter estes direitos humanos, sob garantia de que a humanidade sobreviva. Rapaziada, mas você deve estar pensando, pô, que legal, resolveu o problema, direitos humanos, tá suave, tá de boa. Só que esses direitos humanos são um pedaço de papel. Para a lei sair do papel e se materializar na vida, na prática, no cotidiano, é fundamental luta, é fundamental organização, é fundamental reivindicação. E é aí que entra eu e você e todos nós, reivindicando a efetivação dos direitos humanos, reivindicando algo fundamental, o direito à diversidade, reivindicando uma ideia que pode parecer óbvia, mas na prática não é, que todos são iguais em direitos, que fundamentalmente não importa a sua cor, não importa o seu cabelo, não importa a sua orientação sexual, não importa as suas manifestações culturais. Você deve ser respeitado em sua diferença, porque fundamentalmente, humanamente somos iguais. Os grêmios estudantis foram fundamentais na luta pelos direitos humanos, na luta pelo reconhecimento da diversidade, na luta pelo reconhecimento à liberdade humana. Só para vocês terem ideia, o Brasil na década de 60 viveu uma ditadura militar e os grêmios estudantis foram fundamentais para defender o direito à expressão, o direito ao voto, o direito à voz. Então, meus queridos, para que esses direitos humanos, fruto de uma luta intensa e incessante, para que isso saia do papel e aconteça de fato na prática, é fundamental a nossa organização, a nossa conscientização, para que possamos viver num mundo em que sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Era essa história que eu queria contar para vocês. Desejo um excelente dia para todos vocês e um forte abraço.